Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Cuba, o fetiche. Quando eu estava no 2º grau em Brasília, eu tinha uma professora de história fascinada por Cuba. Ela trazia textos e contava como tudo era bom aí, como era uma pena que o Brasil não seguisse o mesmo caminho. Um belo dia, em uma dessas aulas, eu a perguntei sobre as eleições. Afinal de contas, em um país democrático, com certeza as pessoas escolhiam, por voto direto, os seus representantes. A professora perplexa explicou para a turma que Cuba não poderia ter eleições, já que tudo era perfeito, claro, entre aspas. Logo em seguida eu perguntei, mas aqui temos que ter eleições. Era na década de 90, ainda recém-saídos da ditadura, o impeachment do Collor, o ambiente político era muito instável. A professora se irritou comigo. Precisamos de eleições para o povo escolher os seus representantes. E aí? E em Cuba, não? A professora não me respondeu. E foi assim sempre que conversei com os petistas. Nunca me responderam a mesma pergunta. Uma resposta, entre aspas, clássicas, era por conta do embargo imposto pelos Estados Unidos. Então, por conta do embargo imposto pelos Estados Unidos, os cubanos não podem votar? Na Europa, a pergunta seguiu. A saga continuou na Universidade de Viena. Durante o meu doutorado, havia um grupo de acadêmicos germanófonos apaixonados por Cuba e por caudilhos estilo Hugo Chávez ou Lula, um bastião contra o imperialismo norte-americano. Como sempre, eu, como boa questionadora que sou, voltei para a mesma pergunta. Por que os cubanos não podem escolher os seus representantes? E a resposta, bem, vocês já sabem. Depois, eu sempre questionei esses nobres acadêmicos europeus que escolhiam livremente os seus representantes aqui. As respostas nem sempre eram simpáticas. Alguns me falavam por questões puramente ideológicas. Cuba foi sustentada pela antiga União Soviética. Depois passou a ser sustentada pela Venezuela. Até mesmo o Brasil, durante os governos Lula e Dilma, os cubanos receberam dinheiro através da Odebrecht por conta da construção do Porto de Mariel. De todas as maneiras, a população da ilha foi condenada a viver em uma espécie de fetiche ideológico imposto por parte das esquerdas latino-americanas. Mas, com a pandemia, a visão ideológica romântica da ilha caiu por terra. As ajudas da Venezuela ficaram escassas. A Venezuela enfrenta graves problemas de escassez de alimentos e medicamentos. Como pode oferecer mimos para Cuba? Os cubanos saíram às ruas para protestar com fome. Cansaram de ser espelho de um faz de conta que nunca existiu. A miséria os obrigou a isso, mesmo com a repressão. Ainda não se sabe quais serão os desfechos em Cuba, mas, seguramente, nunca mais haverá aquela aura romântica e intocável. Quem sabe seja a hora das esquerdas da América Latina virar a página e se reorientar e entender o que é democracia e, finalmente, fazer política. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Esse post se encontra no meu diário eletrônico, o adrianaribasmaia.com, o prazer de escrever. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.